Milionário fica surpreso ao ver mendiga negra consertar moto e revelar segredo. Era uma tarde ensolarada na movimentada Avenida Paulista, o sol brilhando alto, refletindo nas vitrines de lojas luxuosas. Ricardo, um milionário com tudo que o dinheiro poderia comprar, deslizava pela rua em sua moto de luxo. O motor ronronava como um felino, um som que frequentemente lhe trazia paz. Mas naquele dia, algo estava diferente. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou, seguido do estalo da corrente quebrando. A moto parou instantaneamente e o coração de Ricardo disparou. Ele estava preso em meio a uma multidão de pessoas, todos os olhos em cima dele, sussurrando como se ele fosse uma atração de circo. Frustrado, desceu da moto uma nuvem de dúvida pairando em sua mente. Letícia, sua esposa, estava em casa, e ele sabia que ela iria reclamar. Ao mesmo tempo, a tensão crescente do seu casamento o atormentava, como uma sombra que não o largava. Era uma vida de sorrisos nas redes C, mas seus olhos, extremamente vivos, brilhavam com uma sabedoria que surpreendeu Ricardo. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela se ajoelhou e puxou algumas ferramentas que carregava numa pequena mochila. "Deixe comigo", disse ela, com um sorriso confiante. Ricardo estava incrédulo. "Você sabe consertar motos?", perguntou, sem acreditar. E para sua surpresa, Magali começou a trabalhar, suas mãos ágeis ao redor da máquina. Mas o que mais o chocou foi quando ela levantou um pouco a manga da blusa e ele viu uma pulseira antiga, uma pulseira que ele conhecia bem. Pertencia a Viviane, sua ex-namorada, que desaparecera anos atrás. O coração disparou ainda mais, uma mistura de nostalgia e medo. Ele não pôde evitar. "Essa pulseira é sua?" Magali olhou para ele e, por um momento, a leveza do ar pesado se transformou. "Era da minha mãe." Ela tinha uma paixão por motociclismo. Dizem que ela conheceu uma jovem chamada Viviane há muito tempo. Ricardo congelou. O que essa conexão significava? Como essas vidas estavam entrelaçadas de maneira tão estranha? Nesse instante, algo despertou dentro dele. A empatia pela situação de Magali, a conexão com sua própria história e as dores que compartilhavam começaram a borbulhar numa confusão inquietante. Mas ele também sentiu o olhar possessivo de Letícia, que o observava de longe, arranjando um equilíbrio entre família e sua crescente necessidade de ajudar essa jovem sem teto. Com a moto finalmente consertada, Ricardo lançou um olhar para Magali, e um impulso tomou conta dele. Ele ofereceu a ela um lar temporário, mas a tensão em seu casamento se intensificou. Letícia estava furiosa. "Você está ajudando uma estranha, Ricardo. E o que eu sou? O que a gente tem?" O pânico tomou conta da casa e o vestido de Letícia esvoaçava como um sinal de alerta. Prosseguindo com esse dilema, Ricardo decidiu entrar com um pedido formal para a guarda de Magali. Mas logo uma nova complicação surgiu. Uma carta de Viviane, revelando segredos obscuros e seus medos sobre sua escolha de se afastar, chegou até ele. O que a carta mudaria? Ele estava prestes a descobrir que o passado poderia complicar ainda mais seu presente. "Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima estava pesado, como se um temporal estivesse prestes a desabrochar. Você não pode simplesmente aparecer assim e mudar tudo, ele murmurou, tentando entender o que fazer. A revelação de que a pulseira pertencia à mãe de Magali deixou mais perguntas do que respostas. Letícia, a essa altura, estava a poucos passos dele, os olhos cheios de indignação e preocupação. Ricardo, o que está acontecendo? As palavras de Viviane ecoavam na mente dele. Eu não sou quem você pensa que sou. O que isso significava? O que ela tinha escondido? Instintivamente, os olhos de Ricardo se voltaram para a multidão que observava a cena, uns cochichando, outros com expressões de curiosidade intensa. Ele sentiu a pressão, como se todos estivessem à espera de um deslize. Magali, você precisa me dizer a verdade, disse ele com uma urgência que ele não podia conter. Essa pulseira é só uma pulseira ou tem algum segredo ligado a ela? O silêncio pairou no ar, pesado e desconfortável. Ricardo virou-se e viu uma viatura da polícia estacionando abruptamente na calçada. Os policiais saíram com um olhar sério, e em um instante, o clima da cena mudou. É você, Ricardo? Um dos oficiais gritou, e o coração dele disparou. Você está sob investigação. O policial continuou, e a multidão começou a murmurar, as vozes se misturando em um frenesi de especulações. Temos informações que ligam você a um caso de desaparecimento. Aquelas palavras cortaram o ar e tudo parecia girar. Registro do passado de Viviane. Segredos obscuros. Ricardo sentiu um nó se formando em sua garganta. O quê? Eu não sei do que você está falando! Ele se virou para Letícia. A confusão em seu olhar se transformou em pânico. Não pode ser verdade! Não, não, não! Estava em choque, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e desespero. A multidão se adensou ao redor, e ele podia sentir o olhar de todos, como se fossem juízes prontos para condená-lo. Magali observava a cena, o rosto pálido enquanto mais coisas pareciam se conectar. Ela tá viva! Magali gritou de repente, e um silêncio completo tomou conta do lugar, como se o tempo tivesse paralisado. A minha mãe, ela sempre me disse que o dia que sua ex desaparecesse, seria um sinal. Os olhos de todos se voltaram para ela, e Ricardo ficou paralisado. Como assim? Que ligação doce e aterrorizante estava sendo revelada ali? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em uma imagem distorcida. O passado de Viviane, o segredo da mãe de Magali. O que isso significava para ele e para Letícia? O ar estava pesado de emoção e a sirene da polícia ainda estava ecoando em sua cabeça. Ele se sentia encurralado, sem opções. Ricardo olhou para Letícia, então para Magali. Eu preciso saber a verdade, ele sussurrou, sem saber se estava pedindo a elas ou a si mesmo. Mas o que esse pedido significaria? O que mais poderia ser desenterrado? Enquanto a tensão pulsava, ele sentiu que tudo estava prestes a mudar, de uma forma que ele nunca poderia imaginar. E em um instante, a realidade que ele conhecia começou a desmoronar. Ricardo olhava fixamente para Magali, o coração martelando no peito. Você precisa me dizer a verdade.
implorou, sentindo a pressão da multidão ao redor, como se todos estivessem esperando sua próxima jogada. Essa pulseira é só uma pulseira ou tem algum segredo ligado a ela? O silêncio parecia gritar, uma tensão intensa no ar, enquanto os olhares se fixavam nos dois. E então, nesse instante de calma antes da tempestade, algo extraordinário aconteceu. Um homem surgiu do fundo da multidão, sua presença tão inesperada quanto um relâmpago em um dia ensolarado. Com um semblante sério e cópias da realidade ao seu redor, ele se destacou. Ricardo não o conhecia, mas pela determinação em seu olhar, ficou claro que ele tinha algo muito importante a dizer. As respostas que você busca não estão onde você pensa. O que você acha que sabe sobre o desaparecimento de Viviane está longe da verdade. A multidão começou a murmurar. O clima esquentava. Letícia olhou para o homem, confusa e assustada. Quem é você? O que sabe sobre isso? Sua voz tremia. Sou amigo da família de Viviane. O homem respondeu, avançando em direção a eles, ignorando a multidão que se apertava à sua volta. A verdade é mais obscura do que qualquer um pode imaginar. Você está prestes a descobrir que essa pulseira tem um significado muito mais profundo. Magali, de pé ao lado de Ricardo, parecia em estado de choque. Sua expressão de confusão se transformou em uma intensa vontade de saber. O que você quer dizer com isso? Sua voz era um sussurro, quase inaudível em meio ao burburinho crescente. O homem respirou fundo e continuou. Viviane não desapareceu. Ela foi forçada a deixar tudo para trás, para proteger você. As palavras caíram como uma bomba. O estômago de Ricardo se revirou e sua mente ficou em um turbilhão. Proteger? Eu? A dúvida e o medo se entrelaçavam. Sim! O homem fez uma pausa dramática e os olhares da multidão grudaram nele. Vocês não entenderam. Viviane não desapareceu porque queria. Ela estava correndo de algo que se relaciona com a sua história, Magali. Sua mãe, ela sabia! Nesse momento, uma sirene de polícia cortou o ar novamente, mas o verdadeiro desespero estava dentro de Ricardo. Como assim? O que sua mãe sabia? Ele se virou para Magali, as palavras tremendo na ponta da língua. E então, como se o universo tivesse decidido intervir, o celular de Letícia vibrou com uma intensidade perturbadora no bolso do vestido. Ela o retirou e a expressão em seu rosto se transformou em horror. Não pode ser! O telefone mostrava uma mensagem. Ricardo aproximou-se, ansioso. É da minha irmã. Ela disse que encontrou algo. Uma gravação que estava perdida na casa da nossa mãe. E é sobre o que aconteceu com Viviane. O mundo ao redor de Ricardo desmoronou. Cada um dos eventos anteriores começou a se entrelaçar em uma rede muito mais complexa do que ele jamais imaginou. O olhar de Letícia era sombrio e cheio de perguntas não respondidas. O rosto de Magali estava contorcido em um misto de medo e curiosidade. E ali estava ele, no meio desse turbilhão, sem saber em quem confiar. A verdade parecia à beira, mas ao mesmo tempo distante como a cidade iluminada ao longe. Você não pode só aparecer assim e mudar tudo, Ricardo murmurou, o peso da revelação parecendo esmagá-lo. E então, em meio a isso tudo, o estremecer do chão ocorreu, uma corrente de incerteza. O que mais será que não sabemos? O homem continuava ali, mas agora parecia também um enigma. O que ele pensava que estava certo
poderia se transformar em mentiras devastadoras. À sua volta, a multidão se separou. Podia sentir os olhares julgadores. Mas agora havia uma fogueira acesa em seu interior. Algo dentro dele se partiu ao mi. E enquanto a sirene ecoava à distância e a tensão assolava a Avenida Paulista, o futuro de todos os envolvidos parecia a ponto de desmoronar sobre a base de segredos obscuros. O impulso de ação se tornou um dilema insuportável. A explosão de emoções o envolvia, e Ricardo sabia que a resposta a essa nova pergunta poderia ser a última coisa que ele seria capaz de suportar. Ricardo olhava fixamente para Magali, o coração martelando no peito. "Você precisa me dizer a verdade", implorou, sentindo a pressão da multidão ao redor, como se todos estivessem esperando sua próxima jogada. "Essa pulseira é só uma pulseira ou tem algum segredo ligado a ela?" O silêncio parecia gritar, uma tensão intensa no ar, enquanto os olhares se fixavam nos dois. E então, nesse instante de calma, antes da tempestade, algo extraordinário aconteceu. Um homem surgiu do fundo da multidão. Sua presença tão inesperada quanto um relâmpago em um dia ensolarado. Com um semblante sério e cheio de determinação. Ponto. "As respostas que você busca não estão onde você pensa. O que você acha que sabe sobre o desaparecimento de Viviane está longe da verdade." A multidão começou a murmurar e o clima esquentava. Letícia olhou para o homem confusa e assustada. "Quem é você? O que sabe sobre isso?" Sua voz tremia. "Sou amigo da família de Viviane", respondeu o homem, avançando em direção a eles, ignorando o olhar curioso da multidão. "E a verdade é mais obscura do que qualquer um pode imaginar. Você está prestes a descobrir que essa pulseira tem um significado muito mais profundo." Magali, de pé ao lado de Ricardo, parecia em estado de choque. Sua expressão se transformou em uma intensa vontade de saber. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz mal saía. O homem respirou fundo. "Viviane não desapareceu. Ela foi forçada a deixar tudo para trás para proteger você." As palavras caíram como uma bomba. O estômago de Ricardo se revirou. "Proteger? Eu?" As dúvidas e o medo se entrelaçavam em sua mente. "Sim!" O homem fez uma pausa, e todos os olhares da multidão se grudaram nele. "Vocês não entenderam. Viviane não desapareceu porque queria. Ela estava correndo de algo. Algo que se relaciona com a história de Magali. Sua mãe, ela sabia." Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O celular de Letícia vibrou de forma violenta. Ela retirou o aparelho e a expressão em seu rosto se transformou em horror. "Não, não pode ser", murmurou, o tremor na mão exibindo o terror que a dominava. Ricardo se aproximou, ansioso para entender a mensagem. "O que foi?" perguntou, sua voz soando distante, como se estivesse mergulhado em um mar de incertezas. "É da minha irmã", Letícia disse, a voz trêmula. Ela encontrou algo, uma gravação de Viviane. O mundo de Ricardo desmoronou novamente. O que mais poderia aquela gravação revelar? O que mais ele não sabia? O olhar de Letícia era sombrio e cheio de perguntas, enquanto Magali estava paralisada, a tensão crescendo entre eles. "Ela disse que Viviane gravou algo antes de desaparecer", Letícia continuou, suas palavras arrastadas por um medo palpável. "Um aviso, algo que pode mudar tudo." Ricardo trocou olhares entre as duas. Ele estava perdido. A verdade parecia finalmente à vista, mas agora também parecia um abismo. E se essa gravação revelar que Viviane não foi forçada a ir embora,
mas que, na verdade, ela fez isso por escolha própria, deixando segredos que colocariam você em perigo, o homem disse, como se previsse a armadilha de suas próprias palavras. A gravação pode conter informações para proteger você ou acusá-lo. O clima ficou pesado e a multidão se agitou, os murmúrios ecoando na Avenida Paulista. A pressão aumentava. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que mais está escondido? O que mais não sabemos? Você não pode só aparecer e mudar tudo, Ricardo murmurou, o peso da revelação sendo um fardo insuportável. Mas antes que eles pudessem se aprofundar na conversa, uma explosão estrondosa ressoou ao longe, ecoando no ar. As pessoas gritaram e se espalharam em pânico. Um brilho ofuscante e o cheiro de fumaça começaram a invadir a cena. "O que foi isso?" gritou um homem, enquanto o caos se instalava. Neste momento, uma nova sirene cortou o ar, misturando-se ao grito da multidão. O homem que falava com Ricardo endireitou-se, seus olhos se ampliaram. "Precisamos ir, agora!" O pânico tomou conta do lugar. Letícia pegou a mão de Ricardo enquanto a multidão corria para longe da fumaça. Mas o olhar de Magali estava fixo na direção de onde a explosão ocorreu. Algo dentro dela parecia ter despertado. "Espera!" gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Ricardo estava atormentado entre o futuro incerto e a revelação devastadora que se aproximava. Ele teve a impressão de que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. E enquanto corria, uma ideia surgiu em sua mente. Se estava tudo interligado, o que mais poderia estar à espreita nas sombras, pronto para arrastá-lo junto com seu passado? As perguntas pulsavam incessantemente. Ele precisava saber a verdade. Mas agora, no meio do caos, a única certeza era que nada seria como antes. Ricardo olhava fixamente para Magali, o coração martelando no peito. "Você precisa me dizer a verdade", implorou, sentindo a pressão da multidão ao redor, como se todos estivessem esperando sua próxima jogada. "Essa pulseira é só uma pulseira ou tem algum segredo ligado a ela?" O silêncio parecia gritar, uma tensão intensa no ar, enquanto os olhares se fixavam nos dois. E então, nesse instante de calma, antes da tempestade, algo extraordinário acontece. Ricardo não o conhecia, mas pelo olhar intensamente fixo, ficou claro que tinha algo muito importante a dizer. "Ricardo!" gritou o homem. A voz soava forte, cortante. "As respostas que você busca não estão onde você pensa. O que você acha que sabe sobre o desaparecimento de Viviane está longe da verdade." A multidão começou a murmurar e o clima esquentava. Letícia olhou para o homem, confusa e assustada. "Quem é você? O que sabe sobre isso?" Sua voz tremia. "Sou amigo da família de Viviane", respondeu o homem, avançando em direção a eles, ignorando o olhar curioso da multidão. "E a verdade é mais obscura do que qualquer um pode imaginar. Você está prestes a descobrir que essa pulseira tem um significado muito mais profundo." Magali, de pé ao lado de Ricardo, parecia em estado de choque. Sua expressão se transformou em uma intensa vontade de saber. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz mal saía. O homem respirou fundo. "Viviane não desapareceu.
Ela foi forçada a deixar tudo para trás para proteger você. As palavras caíram como uma bomba. O estômago de Ricardo se revirou. Proteger eu? As dúvidas e o medo se entrelaçavam em sua mente. Sim, o homem fez uma pausa e todos os olhares da multidão se grudaram nele. Vocês não entenderam. Viviane não desapareceu porque queria. Ela estava correndo de algo. Algo que se relaciona com a história de Magali. Sua mãe, ela sabia. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O celular de Letícia vibrou de forma violenta. Ela retirou o aparelho e a expressão em seu rosto se transformou em horror. Não, não pode ser, murmurou, o tremor na mão exibindo o terror que a dominava. Ricardo se aproximou, ansioso para entender a mensagem. O que foi? Perguntou, sua voz soando distante. Como se estivesse mergulhado em um mar de incertezas. É da minha irmã, Letícia disse, a voz trêmula. Ela encontrou algo. Uma gravação de Viviane. O mundo de Ricardo desmoronou novamente. O que mais poderia aquela gravação revelar? O que mais ele não sabia? O olhar de Letícia era sombrio e cheio de perguntas, enquanto Magali estava paralisada. A tensão crescendo entre eles. Ela disse que Viviane gravou algo antes de desaparecer. Letícia continuou, suas palavras arrastadas por um medo palpável. Um aviso, algo que pode mudar tudo. Ricardo trocou olhares entre as duas. Ele estava perdido. A verdade parecia finalmente à vista, mas agora também parecia um abismo. E se essa gravação revelar que Viviane não foi forçada a ir embora, mas que, na verdade, ela fez isso por escolha própria, deixando momentos, segredos que colocariam você em perigo? O homem disse, como se previsse a armadilha de suas próprias palavras. A gravação pode conter informações para proteger você ou acusá-lo. O clima ficou pesado e a multidão se agitou. O homem olhou para o lado, a tensão aumentando. Precisamos ir, agora! Em meio ao caos, uma explosão estrondosa ressoou ao longe. Era um som distante, mas a multidão entrou em pânico. Gritos, correria! Ricardo sentiu o coração acelerar. O que foi isso? Gritou um homem, enquanto as pessoas se afastavam apressadas. Vamos! Letícia puxou Ricardo pelo braço. Mas Magali estava estática, os olhos fixos em um ponto distante. Espera! Gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Ricardo olhou para trás, confuso. E então, a cena tomou um rumo ainda mais dramático. Do meio da fumaça e da confusão, surgiu uma figura. Era uma mulher. Sua aparência era vagamente familiar. Quando ela se aproximou, Ricardo sentiu um nó na garganta. Era Viviane. Despenteada, com um olhar aflito, mas ali, bem na sua frente, viva. A multidão parou quando reconheceram a mulher. Viviane? Ricardo quase não conseguiu sussurrar. Seu mundo desabou. Como assim? Você está viva? Viviane olhou para ele, lágrimas nos olhos. Ricardo, eu não tenho muito tempo. Você precisa entender. O cenário parecia um filme de terror e, ao mesmo tempo, um sonho. As palavras batiam contra a mente de Ricardo como ondas de um mar tempestuoso. Meus Deus, o que está acontecendo? Letícia exclamou, o choque na voz ecoando. O que aconteceu? Onde você esteve? Viviane apertou as mãos e tentou acalmar todos. Eu fui forçada a desaparecer. Havia coisas que não podiam chegar até você. A multidão murmurou incrédula. O homem que dissera conhecer a verdade se aproximou. Essa pulseira, ela é a chave. Todo esse tempo, tudo estava ligado.
Ricardo olhava para as duas mulheres. Sua vida estava se transformando diante de seus olhos. Segredos enterrados, mentiras, a verdade estava cortando como uma faca. O passado havia voltado e agora havia mais perguntas do que respostas. Magali, a mulher que havia surgido em sua vida como um mistério, agora estava entrelaçada na história que ele pensou que conhecia. E enquanto todos naquela avenida olhavam para ele, uma nova realidade despontava. Ricardo sentiu um tremor percorrer seu corpo, um frio na espinha. O que mais viria à tona? O que mais estava escondido nas sombras do passado? E a única certeza que tinha era que tudo o que sabia poderia não passar de uma fachada. O clamor da multidão se intensificava. Uma série de perguntas pairava no ar pesado. Qual era a verdadeira história por trás do desaparecimento de Viviane? O que ela tinha escondido? E, mais importante, como isso afetaria o relacionamento dele com Letícia e Magali? Ricardo ficou ali, paralisado entre o passado e o futuro, sentindo que uma tempestade estava prestes a explodir. E assim, a história que parecia um quebra-cabeça agora se transformava em um labirinto com 1000 caminhos. E ele estava prestes a fazer a escolha mais difícil de sua vida. Ricardo olhava fixamente para Magali, o coração martelando no peito. Você precisa me dizer a verdade, implorou, sentindo a pressão da multidão ao redor, como se todos estivessem esperando sua próxima jogada. Essa pulseira é só uma pulseira ou tem algum segredo ligado a ela? O silêncio parecia gritar, uma tensão intensa no ar, enquanto os olhares se fixavam nos dois. Nesse instante, algo extraordinário aconteceu. Um homem surgiu do fundo da multidão. Sua presença tão inesperada quanto um relâmpago em um dia ensolarado. Com um semblante sério e cheio de determinação, ele se destacou. A voz soava forte, cortante. As respostas que você busca não estão onde você pensa. O que você acha que sabe sobre o desaparecimento de Viviane está longe da verdade. A multidão começou a murmurar e o clima esquentava. Letícia olhou para o homem, confusa e assustada. Quem é você? O que sabe sobre isso? Sua voz tremia. Sou amigo da família de Viviane, respondeu o homem, avançando em direção a eles, ignorando o olhar curioso da multidão. E a verdade é mais obscura do que qualquer um pode imaginar. Você está prestes a descobrir que essa pulseira tem um significado muito mais profundo. Magali, de pé ao lado de Ricardo, parecia em estado de choque. Sua expressão se transformou em uma intensa vontade de saber. O que você quer dizer com isso? Sua voz mal saía, um sussurro sob a pressão. O homem respirou fundo. Viviane não desapareceu. Ela foi forçada a deixar tudo para trás para proteger você. As palavras caíram como uma bomba. O estômago de Ricardo se revirou. Proteger? Eu? As dúvidas e o medo se entrelaçavam em sua mente. Sim. O homem fez uma pausa e todos os olhares se grudaram nele. Vocês não entenderam. Viviane não desapareceu porque queria. Ela estava correndo de algo. Algo que se relaciona com a história de Magali. Sua mãe? Ela sabia. Viviane começou a se aproximar, a multidão a observando com olhos arregalados. O brilho de sua presença misturava-se à confusão daquelas palavras reveladoras. Por favor, ela interveio, a voz trêmula. Eu não tinha escolha. Tudo era por culpa deles. Quem são eles? O que você quer dizer com isso? Ricardo perguntou, tentando recuperar o fôlego enquanto sua mente girava. Mas antes que ela pudesse responder, um homem de terno escuro, com uma expressão dura, apareceu na borda da multidão. Seus olhos eram frios como aço, e ele olhou diretamente para Viviane.
Está na hora de você vir conosco, disse o homem, sua voz arrastando-se como uma sombra. O clima ficou pesado, instantaneamente. A multidão começou a murmurar, as pessoas trocando olhares de confusão e medo. Quem é você? Ricardo exigiu, o pânico começando a se enroscar em seu peito. Alguém que quer proteger Viviane. O homem do terno respondeu diretamente, sem se desviar do olhar intenso de Ricardo. Ela está em perigo, e se você se meter vai se machucar. Mas eu não vou deixá-la ir. Ricardo gritou, um nó na garganta. Viviane segurou-lhe a mão, seus olhos cheios de emoção. Ricardo, por favor, eu não posso te arrastar para isso. Ela sussurrou, quase um desespero aterrorizante. Nesse momento, Magali finalmente falou, com a voz alta e clara. A minha mãe nunca desapareceu. Sabia que você estava em perigo. Viviane está ligada à nossa história por mais do que apenas uma pulseira. Ela é parte de algo maior. Ricardo não pôde acreditar. As peças começaram a se movimentar em sua mente, mas a verdade estava ainda envolta em mistério. O que você quer dizer? O que mais está escondido? O homem de terno começou a caminhar na direção de Viviane, mas quando se aproximou, Magali deu um passo à frente. Espere! Isso não pode acabar assim! A tensão estava no ar, as palavras como um veneno que crescia. Quando todos estavam a poucos passos do clímax, uma explosão retumbou ao fundo, fazendo as janelas das lojas tremerem e a multidão gemer. Uma onda de fumaça subiu e todos se viraram para ver. Ricardo olhou para Viviane, depois para o homem. O pânico tomou conta do lugar, mas havia algo mais. Uma ideia nauseante de que talvez tudo isso não fosse um acidente. Foi você? Você fez isso? Ricardo questionou, a raiva queimando em seu peito. Mas antes que o homem pudesse responder, outra explosão explodiu. Um brilho ofuscando a cidade por um instante. A multidão se dispersou em pânico e a fumaça se espalhou rapidamente. Ricardo, Letícia e Magali estavam cercados. O olhar de Viviane passou de medo a determinação. Você precisa saber a verdade, Ricardo, antes que seja tarde demais. Em meio ao caos, o mundo parecia desmoronar ao seu redor. E nas sombras, segredos muito mais obscuros e intrincados começaram a se desdobrar, como uma trama esperando ser revelada. O que esperava por eles na próxima esquina? A única certeza era que nada seria como antes. E as perguntas assombravam. Quantas vidas foram arrastadas por essas revelações? E o mais importante, quem realmente era Viviane? Ricardo olhava fixamente para Magali, o coração martelando no peito. Você precisa me dizer a verdade, implorou, sentindo a pressão da multidão ao redor, como se todos estivessem esperando sua próxima jogada. Essa pulseira é só uma pulseira ou tem algum segredo ligado a ela? O silêncio parecia gritar, uma tensão intensa no ar enquanto os olhares se fixavam nos dois. Nesse instante, algo extraordinário aconteceu. O homem surgiu do fundo da multidão, sua presença tão inesperada quanto o relâmpago em um dia ensolarado. Um semblante sério e cheio de determinação, ele se destacou. Ricardo não o conhecia, mas pelo olhar intensamente fixo, ficou claro que tinha algo muito importante a dizer. Ricardo! Gritou o homem. A voz soava forte, cortante.
As respostas que você busca não estão onde você pensa. O que você acha que sabe sobre o desaparecimento de Viviane está longe da verdade. A multidão começou a murmurar e o clima esquentava. Letícia olhou para o homem, confusa e assustada. Quem é você? O que sabe sobre isso? Sua voz tremia. Sou amigo da família de Viviane, respondeu o homem, avançando em direção a eles, ignorando o olhar curioso da multidão. E a verdade é mais obscura do que qualquer um pode imaginar. Você está prestes a descobrir que essa pulseira tem um significado muito mais profundo. Magali, de pé ao lado de Ricardo, parecia em estado de choque. Sua expressão se transformou em uma intensa vontade de saber. O que você quer dizer com isso? Sua voz mal saía. O homem respirou fundo. Viviane não desapareceu. Ela foi forçada a deixar tudo para trás para proteger você. As palavras caíram como uma bomba. O estômago de Ricardo se revirou. Proteger? Eu? As dúvidas e o medo se entrelaçavam em sua mente. Sim! O homem fez uma pausa e todos os olhares se grudaram nele. Vocês não entenderam. Viviane não desapareceu porque queria. Ela estava correndo de algo que se relaciona com a história de Magali. Sua mãe sabia. Viviane começou a se aproximar, a multidão a observando com olhos arregalados. O brilho de sua presença misturava-se à confusão daquelas palavras reveladoras. Por favor, ela interveio, a voz trêmula. Eu não tinha escolha. Tudo era por causa deles. Quem são eles? O que você quer dizer com isso? Ricardo perguntou, tentando recuperar o fôlego enquanto sua mente girava. Mas antes que ela pudesse responder, um homem de terno escuro, com uma expressão dura, apareceu na borda da multidão. Seus olhos eram frios como aço, e ele olhou diretamente para Viviane. Está na hora de você vir conosco, disse o homem, sua voz arrastando-se como uma sombra. O clima ficou pesado instantaneamente. A multidão começou a murmurar, as pessoas trocando olhares de confusão e medo. Quem é você? Ricardo exigiu, o pânico começando a se enroscar em seu peito. Alguém que quer proteger Viviane? O homem do terno respondeu diretamente, sem se desviar do olhar intenso de Ricardo. Ela está em perigo e se você se meter, vai se machucar. Mas eu não vou deixá-la ir! Ricardo gritou, um nó na garganta. Viviane segurou-lhe a mão, seus olhos cheios de emoção. Ricardo, por favor, eu não posso te arrastar para isso! Ela sussurrou, quase um desespero aterrorizante. Nesse momento, Magali finalmente falou, com a voz alta e clara. A minha mãe nunca desapareceu! Sabia que você estava em perigo! Viviane está ligada à nossa história por mais do que apenas uma pulseira. Ela é parte de algo maior. Ricardo não pôde acreditar. As peças começaram a se movimentar em sua mente, mas a verdade estava ainda envolta em mistério. O que você quer dizer? O que mais está escondido? O homem de terno começou a caminhar na direção de Viviane, mas quando se aproximou, Magali deu um passo à frente. Espere! Isso não pode acabar assim! A tensão estava no ar, as palavras como um veneno que crescia. Quando todos estavam a poucos passos do clímax, uma explosão retumbou ao fundo, fazendo as janelas das lojas tremerem e a multidão gemer. Uma onda de fumaça subiu e todos se viraram para ver. Ricardo olhou para Viviane, depois para o homem. O pânico tomou conta do lugar, mas havia algo mais. Uma ideia nauseante de que talvez tudo isso não fosse um acidente. Foi você? Você fez isso? Ricardo questionou, a raiva queimando em seu peito. Não fui eu, o homem do terno insistiu, as mãos levantadas em defesa. O que está acontecendo é maior do que imaginamos.
E essa explosão não foi só um acidente. Momento após momento, o caos se desdobrava e Ricardo sentiu o chão sob seus pés tremer. Algo na expressão de Viviane mudou. Ricardo, disse ela, os olhos cheios de um medo profundo. Eu tenho que te contar. A verdade é que eu não sou quem você pensa que sou. O ar ficou pesado. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? A proteção que ele sentia por Viviane agora pairava sobre uma verdade ameaçadora. Eu sou a irmã de Magali, revelou Viviane, cada palavra pairando no ar como se fosse uma maldição. Fui adotada. A minha vida foi uma mentira, e a sua também. O desaparecimento foi para me esconder deles. E a pulseira, ela me conecta a você de uma forma que você não pode imaginar. Um choque percorreu o corpo de Ricardo. O quê? Como assim? Então tudo isso... Kkkkk. A confusão tomou conta dele. O homem de terno parecia entender a gravidade. Isso é apenas o começo. Vocês têm que se apressar. A verdade é uma prisão. E se não escaparem agora, a história se repetirá. A fumaça aumentava. A multidão se dispersava e os gritos aumentavam. Ricardo olhou para Magali, para Viviane. O mundo parecia estar desmoronando. E a única pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ele iria para descobrir a verdade? A confusão tomou conta do ar. A explosão ecoava em suas cabeças como um eco distante. E enquanto a fumaça se espalhava, o pânico aumentava. Ricardo olhava para Viviane, os olhos dela transbordando de medo e urgência. Ele não sabia dizer nada, e essa revelação inesperada o atingiu como um tiro. Você é a irmã de Magali? A voz dele saiu quase em um sussurro, o choque quase o paralisando. Sim, Viviane confirmou, e o mundo de Ricardo começou a desmoronar. Fui separada dela ao nascer. Nossa mãe adotiva falou sobre um segredo, algo que nossa família estava escondendo, e soube que você estava em perigo. Então eu desapareci. Calma! Todo mundo calma! O homem do terno gritou, tentando acalmar a multidão que se espichava. Mas o desespero estava estampado na cara de todos. As pessoas se afastavam, gritando, e a fumaça subia, ocultando o sol. Você está dizendo que tudo isso é culpa da sua mãe? Magali estourou, olhos brilhando com confusão e raiva. Você me traiu, Viviane! Você nunca me contou! Eu não pude! Você não tinha ideia do que estava acontecendo. Viviane respondeu, os olhos implorando por compreensão. Mas tudo parecia um pesadelo, e enquanto a tensão crescia, uma silhueta surgia nas sombras da fumaça, avançando em direção a eles. A figura era alta e tinha um semblante sério. A multidão se dividiu, e logo um homem apareceu, vestido de forma impecável, mas a frieza em seu olhar deixava claro que ele não estava ali para fazer amigos. Viviane, ele chamou, e o tom de sua voz revelava um poder inegável. Estamos atrasados. A situação está se tornando insustentável. Quem é esse? Ricardo cuspiu as palavras, o instinto de proteção tomando conta dele. O que você quer com ela? O homem olhou de forma arrogante para Ricardo, um sorriso sarcástico se formando em seu rosto. Ah, você é o famoso Ricardo. Vamos resolver isso rapidamente. Olhe ao seu redor. O que você acha que vai acontecer se não nos formos agora? Mas foi então, em meio ao caos e do lamento da multidão, que algo mais ocorreu. Uma mulher, que parecia familiar, saiu da fumaça. Seu rosto estava sujo, mas seus olhos eram inconfundíveis.
Mãe? Magali soltou as palavras, formando uma bolha de incredulidade. A mulher olhou fixamente para as duas irmãs. Viviane! Magali! A voz era baixa, mas cheia de intensidade. Vocês não entendem. Eu tive que fazer escolhas difíceis. Fui para proteger vocês. Proteger de quê? Viviane gritou, expondo a raiva acumulada. Você nos separou. E agora está aqui apenas para complicar tudo ainda mais. Eu não tive escolha. As coisas eram mais complicadas do que vocês pensam. A mãe respondeu, com lágrimas nos olhos. Não posso explicar agora, mas você precisa saber que existem pessoas atrás de vocês. Pessoas que não hesitarão em machucar quem quer que entre no caminho. Tensão no ar. Era palpável. Ricardo se virou para o homem de terno. O que você fez? Que tipo de jogo é esse? E antes que pudesse continuar, uma terceira explosão estremeceu a Avenida Paulista. Dessa vez, não é distante. A pressão do ar mudou e a multidão gritou em terror, correndo descontroladamente. O homem de terno se virou para Viviane e a puxou para perto. Precisamos ir, agora! Viviane! Ricardo berrou, mas o caos tomou conta. Quando olhou, Viviane já estava ao lado do homem. Sua expressão era de rendição. Ele a viu se afastar, a presença dela desaparecendo na fumaça, enquanto Magali chorava, tentando alcançá-la. O desespero tomou conta do resto do corpo dele. Não, não, Viviane! A voz de Ricardo soava em desespero. O chão tremeu, e antes que ele pudesse se mover, o homem segurou Magali com firmeza. Você é a chave, Magali. Sem você, tudo estará perdido. E o que significa isso? Ricardo gritou, a confusão se espalhando como chamas. Um segundo depois, enquanto a fumaça engolia os últimos vestígios da cena, uma explicação que poderia mudar tudo pairou no ar. Eu nunca fui só um amigo de Viviane. Na verdade, eu sou seu verdadeiro pai. E você, Magali, é mais do que uma simples irmã. Você é a única que pode interromper este ciclo de destruição. A revelação cortou o ar como uma faca. Magali congelou e Ricardo mal podia acreditar no que ouvira. Não, não pode ser! Enquanto o caos se desenrolava, tudo o que Ricardo pensara estar seguro desmoronava. A única certeza que restava era a insegurança. As perguntas ecoavam em sua mente como trovões em uma tempestade. Será que tudo isso era uma armadilha? O que estava por trás de tudo? E, o mais importante, poderiam eles ainda ter uma chance? A confusão tomou conta do ar. A explosão ecoava em suas cabeças como um eco distante. E enquanto a fumaça se espalhava, o pânico aumentava. Ricardo olhava para Viviane, os olhos dela transbordando de medo e urgência. Ele não sabia dizer nada, e essa revelação inesperada o atingiu como um golpe. Você é a irmã de Magali? A voz dele saiu quase em um sussurro, o choque quase o paralisando. Sim, Viviane confirmou, e o mundo de Ricardo começou a desmoronar. Fui separada dela ao nascer. Nossa mãe adotiva falou sobre um segredo, algo que nossa família estava escondendo, e soube que você estava em perigo. Então eu desapareci. Calma! Todo mundo calma! O homem do terno gritou, tentando acalmar a multidão que se espichava. Mas o desespero estava estampado na cara de todos. As pessoas se afastavam, gritando, e a fumaça subia, ocultando o sol. Você está dizendo que tudo isso é culpa da sua mãe? Magali estourou, olhos brilhando com confusão e raiva. Você me traiu, Viviane. Você nunca me contou. Eu não pude. Você não tinha ideia do que estava acontecendo.
Viviane respondeu, os olhos implorando por compreensão. Mas tudo parecia um pesadelo. E enquanto a tensão crescia, uma silhueta surgia nas sombras da fumaça, avançando em direção a eles. A figura era alta e tinha um semblante sério. A multidão se dividiu e logo um homem apareceu, vestido de forma impecável. Mas a frieza em seu olhar deixava claro que ele não estava ali para fazer amigos. Viviane, ele chamou, e o tom de sua voz revelava um poder inegável. Estamos atrasados. A situação está se tornando insustentável. Quem é esse? Ricardo cuspiu as palavras, o instinto de proteção tomando conta dele. O que você quer com ela? O homem olhou de forma arrogante para Ricardo, um sorriso sarcástico se formando em seu rosto. Ah! Você é o famoso Ricardo? Vamos resolver isso rapidamente. Olha ao seu redor. O que você acha que vai acontecer se não nos formos agora? Mas foi então, em meio ao caos e do lamento da multidão, que algo mais ocorreu. Uma mulher, que parecia familiar, saiu da fumaça. Seu rosto estava sujo, mas seus olhos eram inconfundíveis. Mãe? Magali soltou as palavras, formando uma bolha de incredulidade. A mulher olhou fixamente para as duas irmãs. Viviane! Magali! A voz era baixa, mas cheia de intensidade. Você não entende! Eu tive que fazer escolhas difíceis. Foi para proteger vocês. Proteger de quê? Viviane gritou, expondo a raiva acumulada. Você nos separou e agora está aqui apenas para complicar tudo ainda mais. Eu não tive escolha. As coisas eram mais complicadas do que vocês pensam, a mãe respondeu, com lágrimas nos olhos. Não posso explicar agora, mas você precisa saber que existem pessoas atrás de vocês. Pessoas que não hesitaram em machucar quem quer que entre no caminho. Tensão no ar. Era palpável. Ricardo se virou para o homem de terno. O que você fez? Que tipo de jogo é esse? E antes que pudesse continuar, uma terceira explosão estremeceu a Avenida Paulista. Dessa vez, não era distante. A pressão do ar mudou e a multidão gritou em terror, correndo descontroladamente. O homem de terno se virou para Viviane e a puxou para perto. Precisamos ir agora! Viviane! Ricardo berrou, mas o caos tomou conta. Quando olhou, Viviane já estava ao lado do homem. Sua expressão era de rendição. Ele a viu se afastar, a presença dela desaparecendo na fumaça, enquanto Magali chorava, tentando alcançá-la. O desespero tomou conta do resto do corpo dele. Não! Não, Viviane! A voz de Ricardo soava em desespero. O chão tremeu, e antes que ele pudesse se mover, o homem segurou Magali com firmeza. Você é a chave, Magali. Sem você, tudo estará perdido. E o que significa isso? Ricardo gritou, a confusão se espalhando como chamas. Um segundo depois, enquanto a fumaça engolia os últimos vestígios da cena, uma explicação que poderia mudar tudo pairou no ar. Eu nunca fui só um amigo de Viviane. Na verdade, eu sou seu verdadeiro pai. E você, Magali, é mais do que uma simples irmã. Você é a única que pode interromper este ciclo de destruição. A revelação cortou o ar como uma faca. Magali congelou e Ricardo mal podia acreditar no que ouvira. Não, não pode ser! Mas foi exatamente nesse momento que do fundo da fumaça uma figura apareceu. Era uma mulher, os cabelos desgrenhados e a roupa rasgada, mas seus olhos eram claros e firmes. Parem! Ela gritou. Vocês não sabem o que estão fazendo! A verdade não é o que pensam. Eu sou a verdadeira mãe de Viviane e Magali.
O mundo de Ricardo desmoronou novamente. Ele olhou para Magali, depois para Viviane. O que aquela mulher estava dizendo? A confusão estava... E, mais importante, até onde essa busca pela verdade os levaria? A fumaça se dissipava lentamente, revelando a cena caótica que se desenrolava na Avenida Paulista. O ataque havia deixado um rastro de destruição, mas, para Ricardo, o maior fardo ainda era a trama de segredos e mentiras que cercava Viviane e Magali. O coração pulsava na expectativa de respostas que pareciam cada vez mais distantes. "Quem é você?" Ricardo gritou, virando-se para a mulher desgastada pela vida que havia afirmado ser a verdadeira mãe. A multidão hesitava, murmurando entre sussurros de medo e confusão. Magali estava paralisada, um misto de emoções atravessando seu rosto. "Sou a verdadeira mãe de vocês", a mulher afirmou, o tom baixo, mas cheio de poder. "Tive que protegê-las. O que está acontecendo agora vai além de qualquer coisa que vocês possam imaginar." Viviane, com as mãos trêmulas, olhou para a mulher. "Mas você nos separou. Como pôde fazer isso?" "Porque havia algo maligno se aproximando. Uma sombra que ameaçava nossas vidas", a mulher explicou, o desespero na voz crescendo. "Eu estava tentando garantir que vocês estivessem a salvo." A confusão crescia no ar. A multidão olhava, dividida entre o terror da explosão e a revelação chocante diante deles. Ricardo sentiu o desespero engolir o ambiente, mas ele precisava ser forte. "O que está acontecendo? O que você sabe sobre o que aconteceu com Viviane?" "Eu sei tudo", a mulher respondeu, a sinceridade em seu olhar cortante. "E por isso escapamos por tanto tempo. A verdade é obscura, mas estamos todos conectados." Nesse momento, o homem de terno endureceu a expressão. "Precisamos ir. Os que nos perseguem estão mais perto do que pensam. Eles já vieram." Ricardo não sabia se deveria acreditar. Mas a intensidade nos olhos de todos ao seu redor deixou claro que o tempo estava se esgotando. "Não podemos simplesmente sair assim. Temos que acabar com isso. Precisamos de respostas", gritou, sentindo um aperto no peito. A mulher olhou para Ricardo, o medo nos olhos. "Você vai se colocar em perigo. Não é apenas sobre vocês. É sobre os destinos que cruzaram no passado. Você vai ficar ou vai nos deixar de novo?" Magali perguntou, a raiva e a dor transparecendo em sua voz. "Essa é a sua chance de nos salvar." O homem no terno se aproximou, sua determinação evidente. "Tempo é essencial. A única maneira é trabalharmos juntos. Senão, tudo o que lutamos para proteger será perdido." Ricardo olhava para Viviane, que acenou com a cabeça, concordando. "Eu confio em você, Ricardo. Temos que enfrentar isso juntos." O ar estava carregado e a multidão parecia diminuir à sua volta, como se a verdadeira luta estivesse no caminho de Silvia. Com um aterto nas mãos, Ricardo decidiu. "O que você precisa que façamos?" Todos pararam, e a mulher daquela aparição revelou um pequeno dispositivo, parecendo um comunicador. "Isso vai nos ajudar a atingir a origem das ameaças, mas temos que agir rápido." Viviane, Magali, Ricardo e o homem, juntos, formaram um time. O peso do passado ainda flutuava no ar pesado, por entre promessas e segredos sendo entrelaçados. Ricardo olhou para os rostos que amava,
a adrenalina correndo por suas veias. E se não conseguirmos? A voz de Magali tremulou. Então nos lembramos de que lutamos, respondeu Ricardo confiante. E se necessário, voltamos a lutar de novo. Enquanto a fumaça se dissipava e as luzes da cidade começavam a se acender, o grupo tomou a direção de um novo caminho, onde os segredos seriam expostos. O futuro estava incerto, cheio de perguntas. Mas a única certeza era que a verdade estava à sua espera, e todos estavam prontos para encará-la. E assim, como um eco distorcido, a história deles se encerrava em meio ao caos, mas a verdade era apenas o começo. Antes de nos despedirmos, tenho uma mensagem urgente para você. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam conhecer esses desfechos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua participação é essencial para essa comunidade. E não